primeiro, cenários como esse no Rio Grande do Sul, que de alguma maneira foram previstos, né? E porque vem se repetindo pelo menos desde setembro, cada vez com uma intensidade maior em alguma cidade, menor em outra, mas o fenômeno mesmo vem se repetindo desde setembro, né? Não, tem município que já está debaixo d'água pela quarta vez consecutiva em menos de 6 meses. É, primeiro, como melhorar a comunicação? Que mensagem o poder público, os governantes podem ou deveriam passar para essas populações para que elas compreendam que não é uma inundação como outra qualquer, ou que já houve no passado, que o rio sobe muito, mas baixa logo, ele está subindo mais e está demorando, indo mais alto e demorando muito mais tempo para baixar, né? Que tipo de mensagem, como a comunicação disso pode ser mudada para ser mais eficiente e evitar tragédias? Eu vi vocês falando aí de fake news, né? Esse realmente é um desserviço que a gente tem observado e isso atrapalha bastante todo o esforço que a gente tem feito do ponto de vista da ciência, de tentar comunicar e mostrar, seja para a sociedade ou seja para os tomadores de decisão, que o clima do Brasil, nas diferentes regiões, de sul a norte, de leste a oeste, já mudou. Uma análise aqui que fizemos recentemente no INPE, dos últimos 60 anos, todas as regiões do Brasil já mostraram que o clima mudou, seja ele no contexto de temperatura, seja ele no contexto de chuva. E todos os eventos que a gente vem observando ao longo das últimas décadas, seja esse do Sul, aqui na região Sudeste, no Norte, no Nordeste, são sinais que não se tem mais dúvida de que é preciso mudar essa concepção, esse olhar de que a gente vive ou tem um clima estável. A mudança do clima traz esses sinais como um alerta e que precisamos trabalhar em colaboração, governos, instituições de pesquisa, setor privado e organizações não governamentais. É vital ampliar esse alcance e a eficiência dessa comunicação, que é um pilar fundamental para, eu não diria nem conscientização, porque eu acho que grande parte da população já foi impactada de alguma maneira por eventos extremos, mas sim de cobrar, né, aos governantes políticas e medidas mais eficazes para realmente uma gestão mais eficiente caso venha a ocorrer, ou vai ocorrer com certeza, já que as previsões indicam que a frequência desses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes e mais intensas. Criar uma autoridade nacional de segurança climática, está parado lá no Congresso, o governo está redesenhando. É uma medida importante? Então, pode ser uma das medidas, mas é preciso que se avance e chegue ao nível local, porque, em geral, o desastre acontece no nível local, né? Não basta ter só numa esfera governamental, federal, é preciso um federalismo, é preciso que todas as instâncias, governo federal, estadual e local, trabalhem de forma integrada, porque não adianta ter uma política nacional se ela não chega a quem de fato vai ser impactado, que é a população dentro das cidades. E o afrouxamento da legislação. Pois é, você quer fazer? Vai você, depois eu Não, fala isso. Não, eu só ia emendar, acho que dá para juntar as nossas duas perguntas, porque ele falou que só 390 municípios, ou seja, 7% dos municípios brasileiros, segundo essa pesquisa de 2020, tem algum tipo de legislação municipal que mitigue os efeitos da emergência climática. O que precisa fazer nesse nível municipal que os municípios ainda não fizeram? Um dos grandes desafios é exatamente trabalhar ou fomentar ainda mais as prefeituras de pequeno e médio porte, né? A maioria do corpo técnico dessas prefeituras não são técnicos suficientes para lidar com essa temática que envolve múltiplos olhares, né? É uma temática transversal. Então, não é uma temática que deve ficar centralizada numa Secretaria de Meio Ambiente. É uma temática que ela permeia a economia, permeia o social, a educação. Então, é fundamental que esses governos locais coloquem isso como uma agenda de prioridade dentro das suas gestões. Uhum.
os últimos anos, Olico, a gente viu um afrouxamento da legislação ambiental, né, e da fiscalização. O governo Bolsonaro praticamente destruiu o IBAMA, o ICMBio, tem uma política do Lula de recuperar esses órgãos. A gente vê no Congresso, o Toledo estava falando há pouco, a quantidade de projetos que há no Congresso para destruir o meio ambiente. Eu sempre cito o exemplo do Cerrado, né, que o desmatamento legal está ampliando as áreas desmatadas de Cerrado num ponto comprometendo as nascentes. Seria preciso endurecer o novo Código Ambiental, endurecer a legislação ambiental do ponto de vista federal, estadual e municipal? Kennedy, eu acho que, assim, de uma maneira geral, o Brasil ele é muito bem servido de leis, né? O que precisa, eu acho, realmente é fortalecer os órgãos de fiscalização e trabalhar com suporte a esses órgãos. Por ver, a tecnologia hoje já permite fazer esse monitoramento em tempo real, e aí o que se precisa realmente é fomentar e esses órgãos de instituições que fazem essa fiscalização, esse monitoramento, para que sejam eficazes quanto ao cumprimento da lei. Agora, Não é Lincoln, tanto falta de lei, né? voltando... É ação, né? Ação. Agora, por exemplo, vamos pegar o caso dos municípios gaúchos, né? As cheias, como eu já repeti várias vezes, vêm se sucedendo desde pelo menos setembro. O Vale do Taquari já inundou 3 ou 4 vezes, todos os municípios que estão ali na beira do rio. A gente sabe que as defesas civis municipais são muito carentes, não tem quadro fixo, é sempre adaptado, é funcionário de outra pasta que vem lá e quebra um galho, os caras têm colete, apito, não tem às vezes nem walk-talk, não tem barco, não tem nada. Que medida prática, né? Existe alguma, assim, algum manual de o que fazer, além de ligar a sirene e falar, sai daí, mas sai daí vai para onde? Né? Faz o quê? Esse é exatamente o ponto, José. Não basta só alertar, né? Você precisa ter um planejamento estruturado de alertar as pessoas e direcionar para determinados locais, né? Você vai caminhar para cá, você tem uma infraestrutura, afinal as pessoas estão deixando suas residências, o conforto do seu lar, para ir para um local. Eles precisam saber para onde eles vão, precisa saber que lá vão ter segurança, vão ter alimentação, ou seja, é um trabalho bastante complexo e coordenado. Por isso que eu mencionei a importância dos 3 órgãos federativos trabalhar de forma conjunta, e principalmente também a questão, aí entra a questão da educação, né? A população também se reconhecer como parte desse problema. A partir do momento que recebe um alerta, um aviso, se conscientizar que realmente estão em risco e precisa se deslocar para determinados locais. E essa construção desse desenho de plano de gestão do risco, ela precisa ser de forma coparticipativa, não é simplesmente o governo ou qualquer que seja a instituição chegar com um documento pronto e falar, você precisa fazer dessa forma. As pessoas precisam emitir suas opiniões e trabalhar de forma conjunta a melhor estratégia possível para que todos, de alguma maneira, sejam beneficiados e não só uma minoria. Sim. Infelizmente, a gente já passou da fase do alerta, né? A gente já está vivendo o problema, né? As pessoas já estão, né, 600 mil desabrigados no Rio Grande do Sul, etc. Quer dizer, pelo que eu entendi, você, além do sistema de alerta, teria que ter o passo seguinte. Então, você sai da sua casa e vai para esse ginásio de esportes, ou essas escolas, ou sei lá o que está numa área que não vai ser inundada, porque tem município que a área, em setembro, por exemplo, levou gente para um lugar que também foi inundado depois, né? Porque o rio subiu mais do que já tinha subido e acabou. Enfim, tem que ter um planejamento de um lugar para ir, tem que ter um planejamento de suprir essas pessoas com alimento, lugar para dormir, etc, etc. Agora, vai ter lugares que não poderão mais ser habitados no Brasil? Tem municípios? Vocês já identificaram isso? Conseguiram identificar lugares e falar, olha, aqui não dá mais para ter gente morando, não dá mais para construir uma casa, um prédio, porque vai inundar, não Na vai inundar verdade, todo dia, mas vai inundar com frequência?
Na verdade, já se tem esse mapeamento, né? As defesas civis já têm essas áreas de risco bem delineadas. O desafio maior é ter uma gestão de governo que consiga remover essas pessoas de um local para o outro, né? De novo, não é simples tirar, por vezes, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas de um local para outro, e você vai colocar essas pessoas afastadas da cidade, e essas pessoas trabalham onde já próximo mora. Então, você precisa prover transporte público, educação, alimento, ou seja, toda uma infraestrutura que hoje existe aqui, mesmo numa área irregular, que está exposta ao risco, né? E não é simplesmente mover essas pessoas sem essa logística toda. Então, assim, é uma solução complexa, né? Mas em algum momento precisa ser feito, porque, do contrário, seguindo as projeções climáticas que a gente tem observado e tem enfatizado cada vez mais, sempre que a gente tem oportunidade, as projeções indicam claramente que, com esse cenário de emissões dos gases do efeito estufa, a tendência é que a frequência desses eventos extremos se torne aí cada vez maiores e serão mais intensos, ou seja, essas pessoas que vivem em área de risco vão estar cada vez mais expostas a esse risco que tem se demonstrado aí como exemplo esses casos mais recentes. Ô, Lincoln, só para a gente ter informação dos municípios, qual é a porcentagem de municípios brasileiros que tem alguma área que vai precisar ser remanejado, deslocado, ou que tem refugiados do clima, esse conceito recente que a gente não está muito acostumado com ele no Brasil, mas a gente já tem os nossos refugiados do clima? Sem sombra de dúvida, eu diria que mais de 90% todos os municípios do Brasil têm alguma área de risco. Então, é preciso rever toda essa logística aí de plano de contingência. Vai ser lançado agora, no dia 23, o Plano Nacional de Defesa Civil, onde fez toda essa análise, já indicando quais são essas áreas de risco, onde são susceptíveis ou não, ou seja, precisa todo uma reorganização a partir desses eventos, né? E é fundamental... Ou seja, mais de 90% ou todos os municípios? Todos os municípios, ou seja, 90% dos municípios têm alguma área de risco. 90%, tá bom. 90% assim, a área de risco pode ser tanto de inundação, quanto queda de barreira, deslizamento de encosta. Suscetíveis à seca, por exemplo, ou seja, algum momento está vulnerável a um evento climático extremo.